Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos apresentar nosso converso. Senhor Deus, que Pai que está aqui no céu, neste momento, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Também eu quero te apresentar neste momento o teu filho, Senhor. Ó Deus, que nesta noite irá ministrar a tua palavra, Senhor, usa nas tuas mãos de maneira poderosa. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, coloque dentro das palavras, no abrir da tua boca, Senhor. Ó Deus, que possamos deixar aqui nessa noite, ó Pai, em espírito de reverência, Senhor. Ó Deus, prontos para ouvir, Senhor, o Senhor tem para falar para nós, por intermédio da tua palavra. Meu Deus, também cada ouvinte que aqui está, Senhor. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha falar, Deus, de maneira poderosa, revelando a tua palavra, Senhor. Ó Deus, para cada coração de cada ouvinte nesta noite, Pai. Seja com teu filho, te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, seja a todos com graça e a paz do Senhor. Seja a Deus com graça e a paz do Senhor. Eu quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia, sentado mesmo, eu já fui a mensagem oficial dessa noite, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Enquanto você está procurando, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede nesta noite, uma oportunidade ímpar. Quero agradecer ao irmão Paulo. Confesso que Paulo já me convidou, o pastor Paulo, várias vezes, e eu estava fugindo, mas dessa vez, quando ele me convidou, foi para mim como uma injeção de ânimo, pois tem bastante tempo que eu não sei o que é ministrar a palavra de Deus aqui na igreja. E nessa noite eu quero lhe pedir que você tenha um pouco de paciência, se eu não pregar da forma que os irmãos que estão aqui na nossa retaguarda prega, mas nessa noite só irei pregar uma coisa: a palavra de Deus. Aquela que o escritor anônimo do livro de aos Hebreus descreve-nos no capítulo de número 4, verso 12, dizendo que esta é uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens e as intenções dos vossos corações. Eu quero agradecer também ao pastor Cristiano, que nos permitiu ministrar a palavra nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de todos os obreiros, pela vida de todos vocês que de bom grado estão aqui nesta noite. Quero agradecer meu amigo Emerson, que aceitando o meu convite está aqui nessa noite. E sem mais demora, leiamos a palavra do Senhor, que nos diz assim: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus então lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Pode fechar sua Bíblia e ore a Deus em espírito para que Ele nos abençoe nessa noite. Meus queridos, nessa noite nós estamos diante de um texto bastante conhecido entre nós, escrito no Evangelho segundo escreveu São João. O Evangelho de João, ele foi escrito cerca de 80 a 95 anos depois de Cristo, tendo como seu tema central Jesus, o Filho de Deus, e tendo como o seu autor o próprio João, que o livro recebeu o nome. Mas quando nós falamos do nome de João, algumas pessoas, principalmente aquelas que têm pouco tempo no nosso meio, ou aqueles que estão a nos visitar,
fica a se perguntar, mas quantos João existiu na Bíblia? Será que esse João é o mesmo João que batizou Jesus? Será que esse João é o mesmo João que era companheiro do apóstolo Paulo? Mas para nós entendermos um pouco, eu vou falar nessa noite um pouco para vocês a respeito de 3 personagens que receberam o nome de João. O primeiro personagem você vai encontrar no Evangelho de São Mateus, o qual a Bíblia diz que ele recebeu o seu nome de João o Batista, filho de Isabel e Zacarias, aquele que se alimentou de mel silvestre e gafanhoto, e veio pregando no deserto da Judeia, endireitando os caminhos do Senhor, e pregando o arrependimento. É aquele mesmo que batizou a Jesus, e que quando Cristo estava vindo até a multidão, ele olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Aí é o primeiro João. O segundo João que eu vos quero falar, você vai encontrar sua história lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele era conhecido também como João Marcos, o homem que foi companheiro do apóstolo São Paulo e Barnabé nas suas viagens missionárias. Mas diz a Bíblia Sagrada que este homem, uma certa feita, no meio da missão, ele abandonou a obra de Deus e voltou. E lá na frente, o apóstolo São Paulo agora, ele acha por bem não levá-lo mais para a obra missionária. Ele então chama o seu companheiro Barnabé e diz: olha Barnabé, esse eu não vou mais levar João Marcos comigo. Ele disse: não Paulo, você tem que levar. Foi aí que houve a separação entre Paulo e Barnabé. Paulo achava por bem não levar, Barnabé achava por bem levar, e Paulo, como era muito sábio, ele disse: olha, para que não haja contenda entre mim e ti, você pega o jovem João Marcos e vá com ele, porque eu vou sozinho. Mas a Bíblia diz que quando o apóstolo São Paulo, ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo de número 4, ele começa escrevendo e dizendo: olha Timóteo, eis que a minha alma já está prestes a ser entregue por aspersão de sacrifício, e venha ter depressa comigo, porque eu já combati o bom combate, já acabei a carreira e guardei a fé. Porque Demas, ele preferiu mais as coisas deste século do que a obra de Deus, e ele abandonou a obra de Deus e foi para a cidade de Tessalônica, e Tito saiu daqui e foi para a cidade de Dalmácia. Mas quando você vir, não venha sozinho. Quando você vir, traga consigo o jovem João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. O que é que eu entendo aqui nesta noite? É que ele, quando não tinha experiência com Deus, ele abandonou a obra do Senhor. Mas lá na frente, passados tempos, o apóstolo Paulo o observava e viu que ele adquiriu muita experiência com Deus. Então disse: olha, manda ele vir, porque ele é muito útil para o meu ministério. E nesta noite eu quero abrir um parêntese para te dizer que você que se acha que não tem valor nenhum neste lugar, eu quero te dizer que você é muito útil para esta igreja, você é muito útil para este ministério, porque quem te escolheu não foi o pastor dessa igreja, nem tampouco o pregador, mas quem te escolheu foi Jesus Cristo de Nazaré. Fecha parênteses nessa noite. O terceiro João é o João qual nós lemos, o filho do senhor Zebedeu e da senhora Salomé, um homem que era pescador, residia na cidade de Betsaida na Galileia e pescava no lago de Genezaré. Diz a Bíblia no livro de São Marcos que a sua família tinha uma boa condição financeira, pois o seu pai tinha vários jornaleiros, que é trabalhadores à sua disposição. Se fosse nos dias atuais, o senhor Zebedeu, ele tinha vários barcos, ele era do segmento da pesca, e a sua mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher piedosa, que servia a Jesus com os seus bens financeiros, porque o ministério de Cristo tinha que ser sustentado por alguém, e ela se prontificou a sustentar o ministério de Cristo com verba.
Esse é a terceira personagem. E esse homem, ele veio com o propósito de provar para aqueles que não criam, que passassem a crer que Jesus era Deus, e aqueles que já criam, que continuassem crendo que um dia ele voltaria para arrebatar a sua igreja. Observe que quando ele começa a escrever o seu evangelho, no capítulo de número 1, verso 1, ele começa a dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então dá-se que no princípio era a palavra. E quem é a palavra? Jesus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e se não fosse Ele, nada do que foi feito se fez. Ele então começa a ter um relacionamento com Jesus. Observe que o evangelista João, ele é diferente dos outros 3 evangelistas. Por quê? Porque os outros escreviam o que ouviam. Era verdade o que escreviam? Era, mas todavia eles não tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Mas João teve o privilégio de andar lado a lado com Cristo, a ponto de o Senhor Jesus chamá-lo e disse: olha, João, eu vou separar você, vou separar também o seu irmão Tiago e Pedro. Vocês 3 vão andar lado a lado comigo, nos momentos de intimidade. Eu não quero a maioria, eu só quero vocês 3. E a Bíblia diz que este homem, ele teve o privilégio de vivenciar vários momentos que foram muito marcantes na vida de Cristo no seu ministério terreno. Ele teve o privilégio de vivenciar o momento em que Jesus sobe à casa da sogra de Pedro. Diz a Bíblia que quando Jesus ele chega até a casa da sogra de Pedro, ela estava muito enferma, e Jesus olha e diz: olha, seja curada. João ele viu, João também ele viu o momento da pesca miraculosa, quando a Bíblia diz que os discípulos tinham pescado a noite inteira e não apanharam nada, e Jesus disse: olha, lançai a rede. Pedro toma a palavra e disse: olha, Senhor, nós já pescamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas crendo na sua palavra, se fosse de mim mesmo, eu não jogaria mais, porque eu conheço aqui ponta a ponta, sei onde dá sardinha, sei onde dá xangó, sei onde dá todos os tipos de peixe, mas crendo na sua palavra, eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que assim se fizeram, lançaram a rede e apanharam tantos peixes que quase o barco vai a pique. E João viu. E João continua a escrever acerca da biografia de Cristo. E ele começa escrevendo agora o capítulo de número 5. Ele diz que havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Queridos, naquela época, no calendário judaico, existiam várias festas que eram comemoradas, mas 3 festas eram as festas principais do calendário judaico. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda festa era a festa dos tabernáculos, e a terceira festa era a festa de Pentecostes. Não sabemos para que festa Jesus foi convidado aquele dia, mas sabe-se que ele foi convidado para uma festa e subiu até a cidade de Jerusalém. Observe a expressão subiu. A cidade de Jerusalém, ela ficava localizada no alto cume de um monte, e ela era toda cercada de muro, e ali existiam 12 portas. Nessa noite não dá tempo para falar todas as portas, mas naquele dia havia ali a porta das ovelhas, havia também a porta formosa. A porta formosa foi aquela porta que, quando Pedro estava pregando no livro de Atos, tinha um paralítico próximo a ela a pedir esmola, e Pedro, olhando para ele, disse: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Diz os historiadores que a porta formosa, ela era toda feita de cobre, e para movimentá-la era cerca de 20 homens fortes
fortes, eu estou falando 20 homens fortes para movimentá-la. Era a atração daquela época, a Porta Formosa. Observe onde o homem estava pedindo esmola, na Porta Formosa. Por quê? Porque lá se ajuntava uma grande aglomeração de pessoas, e pessoas também de boa classe social. Mas na Porta das Ovelhas era um lugar onde passava todas as ovelhas e cordeiros que tinham que ser apresentados como sacrifício em Israel. Os judeus, todas as ovelhas que trazia, não podiam passar em outra porta. Tinha a porta do cavalo, não podia passar. Tinha a porta de Elizabeth, não podia passar. Tinha a porta do Muturo, não podia passar. Mas todas as ovelhas tinham que passar nesta porta. E agora, quando Jesus sobe, creio eu que todas as pessoas esperavam que ele passasse em que porta? Na Porta Formosa, porque a Porta Formosa já está dizendo, ela era muito formosa, toda feita de cobre. Mas Jesus Cristo veio para quebrar os paradigmas humanos. Ele não veio para fazer a vontade humana, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. Observe quando ele veio. Os judeus esperavam ele em um cavalo branco, quem sabe, em grande luxo. Ele veio montado em um jumento. E quando ele subiu, creio que todos esperavam que ele passasse pela Porta Formosa. Mas ele preferiu entrar pela Porta das Ovelhas. Creio eu que foi porque João, o Batista, ao qual eu falei, já tinha dito que ele era o quê? O Cordeiro de Deus. E onde era a passagem dos cordeiros? Era na Porta das Ovelhas. Ele então passou, e quando ele entra, diz a Bíblia que próximo à Porta das Ovelhas estava um tanque esse chamado Betesda, que na linguagem portuguesa significa Casa de Misericórdia. Os historiadores dizem que o tanque de Betesda, ele tinha 18 metros de comprimento por 3,5 de largura, e passava-se um muro no meio, e ali também tinha 5 alpendres. Alpendres são pavilhões, e ali todos os dias os homens abriam os livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, e começava a ler para o povo, porque cada alpendre representava um dos livros do Pentateuco, a fim de que as pessoas que estavam ali há muito tempo, eles não perdessem a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, porque só ela nos fortalecerá para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E quando Jesus chega ali, diz a Bíblia que jazia uma grande multidão essa de cegos, de coxos e de paralíticos, e todos estavam na mesma expectativa, esperando um anjo descer para agitar as águas, porque o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade. E ali existia um homem, que este homem tinha 38 anos em cima de uma cama. Algumas pessoas dizem por aí que aquele homem tinha 38 anos à beira do tanque. Observe que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele tinha 38 anos em cima de uma cama. Não sabemos a sua idade, nem quanto tempo ele tinha à espera de um milagre. Mas quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei a pensar comigo e dizendo, meu Deus, como deve ser doloroso para uma pessoa passar tanto tempo. Há pouco tempo atrás, minha mãe foi acometida de um acidente automobilístico, e eu estava acompanhando ela no hospital, e ela ficou aproximadamente um mês imobilizada na cama, e durante esse um mês foi um sofrimento terrível. As costas dela faziam várias feridas, e todos os dias tinha que fazer curativo, e ela chorava muito. Vê-se um homem, 38 anos, deitado em cima de uma cama, e ele estava ali à espera de um milagre. E diz a Bíblia que Jesus chegou naquele lugar e viu o seu estado, e Jesus sabia como ele estava. E Jesus olha para ele e faz uma pergunta: queres ficar são?
Aquele homem poderia imediatamente responder: Senhor, é claro que eu quero. Se fosse eu, dizia logo: é claro, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo esperando. Mas ele disse: Senhor, não tem ninguém que me lance. Não tem um homem que, quando a água seja agitada, me coloque. Observe que o que aquele homem ele precisava não era de muita coisa. Aquele homem precisava apenas de uma mão amiga. Aquele homem precisava apenas de uma pessoa que dissesse: olha, eu sei que você está nesse estado, mas eu vou lhe pegar e vou lhe colocar na água quando as águas forem agitadas. Mas observe a sua expressão: ele disse: não tem ninguém que me lance nas águas. Infelizmente, até nos nossos dias, no presente século atual que vivemos, as coisas são assim. O ser humano, ele vale aquilo que ele tem. Se você tem um carro no valor de 20 mil e uma casa no valor de 30 mil, o seu valor para a sociedade aí fora é 50 mil reais e nada mais. E se você não tem nada, o seu valor para a sociedade é nada. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus não nos vê como vê o homem. Quem sabe as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: e aí, rapaz, você quer que eu lhe carregue? Rapaz, eu quero, mas eu não tenho dinheiro, então você vai continuar onde você está. Mas observe que quando Jesus chegou, o olhar de Jesus foi diferente para aquele homem. O olhar de Jesus para ele foi um olhar de amor, um olhar de compaixão, porque aquele homem não precisava de muitas coisas, somente de um amigo. E Jesus olha para ele, quem sabe eles entram em um diálogo. E Jesus disse: olha, eu sei que você está assim, o que é que ele falta? E ele disse: olha, só falta uma pessoa para me jogar nas águas. E Jesus disse: olha, essa pessoa chegou e não vai precisar você entrar nas águas. Levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem imediatamente ele levantou e saiu glorificando a Deus, porque Deus não vê o homem como o homem te vê. O homem pode olhar para você e te julgar pelaquilo que você tem ou pelaquilo que você fez, mas Jesus, ele é diferente. Ele não te julga se você está com a calça cara ou barata. Ele não te julga pela sua aparência física. Ele não te julga pelaquilo que você parece ser. Ele te julga pelaquilo que você é, porque ele é diferente. E diga quem era você. Você era um maconheiro, drogado, você era uma lésbica, você era um homossexual, e hoje você quer falar de Jesus para mim. Diga a ele que isso é o olhar humano, mas o olhar de Deus é diferente. Não existe na igreja ex-detento, não existe ex-drogado, não existe ex-lésbica. Existem pessoas especiais para Cristo, e é o que você é. Você é especial para Cristo. Talvez o mundo diga que você não tem valor, que você não presta. Isso é a visão humana, e a visão humana para mim, ela nada interessa. O que interessa é o que Deus, ele pensa ao meu respeito. O que interessa é o que Deus, ele pensa ao meu respeito. Você pode adorar a Deus nesta noite, porque ele te ama da forma que você é. Ele te ama com dinheiro ou sem dinheiro. Ele te ama com roupa boa ou roupa ruim. Ele te ama da forma que você é. Eu te louvo, Jesus. Eu quero te convidar para estar de pé. Ei, calamas. Esta noite, você não, mas você vai orar agradecendo.
agradecendo a Deus pelos milagres que Ele tem feito na sua vida. Você vai agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele te ama da forma que você é. E nessa noite, comece a orar a Deus, agradecendo. Não peça nada nessa hora, mas ore comigo e dizer assim, ó: Senhor, nesta noite, Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor nos ama da forma que Tu és. Ó Senhor, o Senhor nos ama incondicionalmente, Senhor, do nosso jeito de ser. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nessa igreja, independente do seu passado, ó Senhor, e porque o Senhor certa feita usar o profeta Jeremias dizendo: eu pensei os pensamentos que penso sobre vós, são pensamentos de paz e não de maus, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis a mim, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E é isso que estamos fazendo, Senhor. Estamos te adorando, estamos te agradecendo, Deus. Muito obrigado pelo seu amor, por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus nessa noite. Paulo, você pode cantar aquele livro que eu gosto, por favor? Aleluia. Deixa eu adorar a Deus. Aquele homem não conhecia a pessoa de Jesus. E quando ele conheceu, a sua vida mudou. Quando Jesus chegou na sua vida, uma nova história foi escrita. E é isso que Deus, Ele quer fazer conosco, primeiramente com Edson. Ele quer escrever uma nova história na minha vida hoje. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Paulo, louvo querido, por favor. Medite na letra desse livro, em nome de Jesus. O microfone não para mim aqui, mas eu vou terminar assim nessa noite, ó. Eu ouvi só falar do seu poder. Quanto tempo que eu te sirvo sem te conhecer, esse Deus desconhecido de que não oscura. Glória a Deus, porque Ele deu esse Deus abriu mas Ele nós te adorar, se a minha vida Após eu
passar o microfone. O pastor vai estar lhe convidando e vai orar por você. E nessa noite você possa renovar sua aliança com Deus. E você que ainda não fez uma aliança com Jesus e está no nosso meio, talvez nem se identificou. Ele te ama da forma que você é. E nessa noite, ao término desse culto, que você possa querer conhecê-lo, pois Jesus, ele quer mudar a sua vida. Mas de que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo, a força do teu poder, Deus, eu sei que tu és grande, por isso eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não vi ainda. Aquilo que você está vazio, Não quero informação, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre vencedor. glória a Deus. Aleluia. Você quer ser um vencedor? É preciso conhecer o Senhor. Que Deus continue abençoando a todos.